a gente começa, né? Celso, obrigado por você ter vindo. Eu acho que, assim, essa pesquisa, antes de mais nada, que fique gravado aqui, que ela não tem nenhum interesse financeiro, nenhum interesse comercial. Você não precisa citar, se você não quiser, nomes de nenhuma de pessoas ou empresas. Então, fique à vontade, porque, de qualquer forma, ela vai na pesquisa como empresa A, B, C, funcionário A, B, C. Tá? Então, essa confidencialidade ela existe em pesquisas de doutorado, né? Principalmente a nossa aqui da UFSCar, tá bom, Celso? Perfeito, sem problema. Legal. Então tá, eu já dei uma breve explicação para você, e assim, a primeira pergunta que eu tenho aqui, ó, deixa eu ver, 8 perguntas, são 8, tá? A primeira pergunta que eu faço é assim, descreva quais são as principais preocupações da cadeia da carne, né, de bovinos, vamos falar de bovinos particularmente, em relação aos riscos ambientais e sociais. Bom, os principais riscos que nós temos hoje tá ligado ao aumento de produtividade desses animais no campo, porque quando nós falamos em sustentabilidade, nós temos que falar em meio ambiente, e hoje existe uma confusão muito grande no Brasil em termos de aumento de produção com o desmatamento, e isso é uma confusão muito grande e que está difícil de poder mostrar para o Brasil que não é essa a correlação que deve de ser feita. Nós temos no Brasil hoje um déficit de produção por animal abatido muito grande. Nós temos no Brasil hoje uma deficiência de genética para corte e programas de planejamento para desenvolver uma genética para corte específica. Tanto é que eu já desenvolvi trabalhos mostrando as características predominantes da população bovina no Brasil. E o meu trabalho nesses 15 estados que pude desenvolver, trabalhos em equipes ou diretamente com os frigoríficos, eu pude constatar que o Brasil, de uma maneira geral, as escalas de abate são compostas por mais ou menos 20% ou 25% dos animais que nós poderíamos considerar animais ideais para o abate. Alta produtividade, carne de qualidade. Só que o que nós estamos vendo hoje a nível de Brasil é uma afirmação por parte de alguns pecuaristas, e eu nem considero pecuaristas, eu acho que são mais grilheiros, vamos dizer assim, que confundem, seja via governo municipal, estadual ou federal, que para que nós possamos aumentar a produtividade de carne bovina no Brasil, nós temos que aumentar o desmatamento. Aí nós passamos por um processo de sustentabilidade que não é o correto, os meios não justificam os fins. Então, hoje, nós deveríamos trabalhar muito no Brasil a capacidade produtiva de carne por animal abatido e investir, né, de uma maneira que o mercado, principalmente o mercado externo, e aqui no Brasil também já existe uma preocupação e uma valorização muito grande para o boi orgânico, o boi verde. O Brasil desenvolveu alguns projetos lá em meados de 2002, 2005, mas foi algo muito superficial e acabou não dando certo. Então, existe todo um elo a ser constituído para que nós possamos produzir carne de qualidade, carne com um volume aceitável, com um valor agregado também muito maior. Haja visto que a carne bovina brasileira no mercado externo ela tem uma desvalorização quando comparado com os 20 maiores exportadores de carne do mundo, entre 20% e 40%. A nossa carne é desvalorizada pela qualidade. Então, nós temos condições de melhorar a qualidade, investir em um animal criado a pasto, fomentar a lavoura pecuária, que isso também mudaria o nosso sistema, melhorando, né, a visão do Brasil lá fora, e assim nós conseguiríamos satisfazer uma linha de consumo, né, que vem sendo debatida, comentada e muito pouco assistida, que é essa ala de produção ligado ao sustentável, e nós conseguiríamos também saciar uma necessidade do mercado externo que busca uma produção focada, né, em carne produzida a partir de animais criados a pasto, e com isso nós melhoraríamos e muito o valor agregado do nosso produto lá fora. Perfeito, legal. Eu tenho algumas informações aqui, por exemplo, de empresas. Assim,
o brasileiro, toda vez que é vendida essa carne no mercado interno, o brasileiro ele não tem uma consciência ambiental. Ou seja, ele não quer saber se essa carne, qual é a procedência, qual é o produtor e tudo mais. Então, e já em contrapartida para o mercado externo, a gente tem um mercado mais exigente, né? E as empresas acabam tendo que ter uma regulamentação, né? Uma forma de rastreabilidade desse boi muito maior do que quando se trata do mercado interno. Eu queria que você comentasse um pouco acerca do desafio que essas empresas têm, né? Em garantir, em fazer essa qualidade, como que elas podem aumentar essa qualidade para o mercado interno, né? E também não deixando de exportar, como você falou, que precisam melhorar a qualidade para o mercado externo. Como que as empresas poderiam fazer para melhorar o mercado interno, né? Já que o brasileiro não tem uma consciência ambiental tão grande? Na realidade, nós temos que trabalhar duas linhas de raciocínio. A primeira, mesmo comparada com o mercado externo, o Brasil é um país de muito pouca representatividade no mercado internacional. Nós não temos representantes de uma bandeira do agronegócio lá fora. Nós temos associações e grandes tradings que trabalham a partir dos seus interesses e dos interesses dos seus associados. Mas, hoje, para nós partir para essa visão, para esse tipo de ação, nós precisamos trabalhar a nível nacional o marketing e a importância desse tipo de produção para o Brasil, para o meio ambiente e para nós consumidores. Isso é o primordial. Marketing. Nós não temos esse marketing internamente falando aqui, nós não temos nada focado não somente no final, mas que nós venhamos a fomentar a cadeia antes... Seu microfone ficou ruim. Peraí, Celso. Seu microfone... de ação. Melhorou. Então, com relação a esse primeiro viés, que é o marketing, nós temos que conseguir mostrar para o produtor rural que esse tipo de trabalho, esse tipo de programa, para ele, produtor, vai ter também um resultado financeiro interessante. O grande problema é que a cadeia produtiva ela é composta pelo campo, ela é composta pelos frigoríficos e os mercados. Mas o grande detalhe é que somente os frigoríficos têm ficado, e isso eu estou dizendo a partir de uma análise de mais ou menos 20 anos, com a grande margem de lucro do negócio da carne. O produtor rural, ele praticamente fica, ele assume muito mais o ônus, e haja visto, eu faço um adendo com relação à rastreabilidade que você falou. A Europa foi o primeiro país que fez uma observação com relação à rastreabilidade. Entrou um programa a partir do Sisbov para que o produtor rural ele viesse a fazer a rastreabilidade do gado dele, só que o retorno financeiro prometido a partir do mercado da Europa não aconteceu. E hoje, nós temos a nível de Brasil e Sisbov, no máximo 1% do rebanho bovino brasileiro ele é rastreado. Então, nós precisamos desenvolver, a nível de produção sustentável, um marketing para conscientizar a população brasileira da importância desse tipo de produção e o quanto ela vem a agregar para nós, consumidores, e para o meio ambiente, mas nós temos que fazer um trabalho de conscientização na propriedade rural. Pequenos, médios e grandes têm que entender que esse tipo de produção, a partir da conquista de um mercado específico, ele vai ter um retorno financeiro interessante para que ele venha, produtor rural, buscar esse incentivo que falta para ele direcionar a produção dele com esses fins, né? Certo. Mas como que você faz para recompensar esses produtores, já que os frigoríficos têm muito poder na cadeia? Eles acabam pressionando esses produtores, né? Então, eles acabam jogando o preço lá embaixo. E como equilibrar essa recompensa financeira com os produtores? Aí que vem uma conscientização e uma necessidade
na mudança de gestão sobre o agronegócio brasileiro, que eu venho defendendo há muito tempo, que são os programas de desenvolvimento que funcionam ou que são desenvolvidos a partir de um mercado consumidor específico que venha a beneficiar financeiramente o restante da cadeia produtiva. Como é que eu vou beneficiar esse produtor rural? Bom, eu tenho o meu frigorífico A e eu desenvolvi um mercado junto a um mercado consumidor internacionalmente falando, e esse mercado vem a partir de uma exigência, né, sobre o meu frigorífico com relação a uma certificação de boi orgânico, por exemplo, e a partir dessa certificação, esse mercado ele se disponibiliza a me pagar mais pela arroba comercial, né, a partir da minha afirmação e da minha confirmação, né, a partir da rastreabilidade desse animal que foi criado e foi produzido a pasto ou de uma maneira sustentavelmente falando. Então, eu, frigorífico, a partir desse melhor mercado, desse mercado diferenciado, que me paga mais pela arroba comercial de venda, tenho condições de fomentar esse produtor rural de uma maneira correta para que ele venha produzir essa matéria-prima específica para mim e, a partir do resultado produtivo dessa matéria-prima, que eu consiga uma alta produtividade, melhorando o meu lucro e diminuindo o meu custo, eu tenho condições de pagar mais ou bonificar ele a partir de uma carcaça específica que ele venha me fornecer e que eu atenda todos os requisitos do mercado internacional. Perfeito, legal. É uma perfeita saída que eu nunca tinha escutado, né? Claro, não sou especialista nisso, mas é bastante interessante. Vamos lá. A próxima pergunta é assim, que mecanismos de controle, lembra? Aqueles contratuais, né? Contratos, certificação e tudo mais, e os relacionais, né? Os cooperação e tal, você pode estabelecer com frigorífico e com produtor em conjunto. Assim, vamos só para começar a entender. É possível fazer um contrato com eles para garantir esse equilíbrio na cadeia? Ou certificações, ou colaboração? Como é que eu alinho isso com por exemplo, empresa principal, frigorífico e produtor? Isso já existe hoje a nível mundial. Se nós formos para a Austrália, formos para os Estados Unidos, ou até mesmo aqui no Brasil, os grandes frigoríficos, a partir de contratos, de grandes contratos com o mercado externo, eles conseguem fechar outros contratos com produtores rurais, onde eles garantem a compra 100% da matéria-prima produzida por aquela propriedade rural. Então, se eu abro um contrato de exportação que vai me necessitar uma produção de X containers por mês, a partir dessa necessidade, quando eu consigo definir o meu cronograma de produção, a partir, né, da comercialização de todo o animal abatido, porque o mercado de exportação ele leva 40%, 45% do meu animal abatido no frigorífico. Então, eu fechando esse ciclo comercial, eu consigo, a partir desse contrato definido a preço, né, fixo da moeda estrangeira, no caso do dólar, eu consigo ter uma ideia comercial, financeiramente falando, para até 12 meses de produção. A partir daí, eu fecho o frigorífico, contrato com a outra extremidade da cadeia. Eu vou fomentar as fazendas A, B e C, que vão me produzir aquela matéria-prima, X% daquela matéria-prima que eu preciso por semana ou por mês para atender esses contratos, e assim eu amarro o meu contrato internacional a partir da comercialização desses containers por um preço estabelecido ou um preço de moeda internacional, no caso do dólar fixo, e assim eu consigo passar uma base sustentável de preço para o meu produtor rural, que independentemente das variáveis de mercado, maior ou menor, a partir de um maior volume exportado que acontece a nível de país, mas eu consigo manter um preço fixo que, se ele subir ou descer, a arroba paga para o produtor rural dentro da fazenda, ela vai se manter estável, assim como o meu preço comercial.
são alguns tipos de negócio que nós podemos fazer a partir de contratos, tanto de exportação como de produção, mercado externo e com a propriedade rural. Então, você está dizendo que, basicamente, que com os contratos, a gente começa a equilibrar a cadeia, recompensando fornecedores, produtores que são mais bem recompensados, e a tendência desses produtores não agredirem parte ambiental e nem social é maior. Basicamente é isso, através de contratos, né? Exatamente, mas aí a gente tem que partir para uma certificação. Vamos voltar para o caso do boi orgânico, né? O animal criado a pasto. Nós temos que desenvolver um selo, uma propriedade tem que estar, deve ter aderido totalmente a um programa, seja ele nacional ou internacional, com foco na produção de boi a pasto, por exemplo. Então, a gente amarra um certificado internacional que foque com essa exigência como principal. A gente procura as propriedades brasileiras que já existem, que tem algumas que trabalham com esse modelo de produção, e a partir do contrato, da especificação do contrato de venda, eu amarro com a especificação do mercado de compra, né, com o certificado de produção da propriedade rural. Aí, automaticamente, o preço de venda já vai estar interligado com o preço de compra e eu consigo desenvolver esse atrativo para o produtor rural manter a sua produção na propriedade para atender a minha demanda de venda. Uhum. E, Celso, hoje não tem um selo nacional que seja unificado? Tem algum selo nacional da carne nossa hoje? Selo, nós temos o quê? Nós temos as certificadoras. Hoje, quando a gente fala de Brasil, de produção de carne, nós temos a certificadora Angus, a Hereford e Braford, o Cenepol. Nós temos outras certificadoras que trabalham a partir de uma genética específica, porém, a produção, quando a gente foca no sustentável, ainda nós temos muito pouca matéria-prima oriunda desse tipo de propriedade rural. Está muito difícil hoje tu manter uma escala de produção devido à escassez de animais com bom acabamento ou com animais a partir de uma certificação, por exemplo, de uma propriedade rural que trabalha, né, com a visão sustentável. Existem projetos, programas, porém muito mal gerenciados, né? Uma gestão que não está sendo eficiente para conscientizar o produtor rural a partir de uma alta produtividade com uma certificação dessas específicas. Haja visto que até a própria Angus, hoje, a certificação Angus, a nível nacional, tu não consegue manter uma escala de abate de uma semana por mês, por exemplo, de animais de alta performance, porque não existe ainda essa conscientização a nível nacional, a nível de produtor rural, desse melhoramento genético, porque ainda, de uma certa forma, o mercado consumidor, nós trabalhamos a partir de uma sazonalidade, e quando nós não temos um mercado específico que eu possa investir numa genética também específica, qualquer matéria-prima produzida no campo, ela atende um certo nível de mercado. E isso é muito ruim para quem busca, né, uma certificação, uma qualificação e até uma valorização maior, seja no mercado interno como externo. Oh, interessante, porque, na verdade, então, o que a gente precisa é conhecer a cultura do país, né, que a gente está vendendo, para poder geneticamente fornecer para esses países e ter uma regularidade. Basicamente é isso, né, Celso, que você está falando? Exatamente. Eu fiz uma das minhas cadeiras de comércio exterior, a gente fala sobre esse entendimento do mercado que tu quer atingir. E como eu disse lá atrás, o Brasil não é um país que, por mais que nós queremos criar um marketing sobre um país que mais exporta carne, nós exportamos volume e não qualidade. Nós exportamos com base na necessidade e não no planejamento comercial de conquista de mercados específicos. Então, isso dificulta muito para nós criarmos um cronograma de produção ou criarmos um programa de desenvolvimento genético, porque nós vivemos muito da sazonalidade.
O Brasil não é um país de planejamento e programação quando o assunto é produção de carne bovina. Então, nós precisamos nos desenvolver internamente a partir de um entendimento e conhecimento do mercado, principalmente internacional, e a partir daí nós vamos conseguir fomentar uma genética específica ou um programa ou uma certificação com base naquele mercado que nós conquistamos e não que necessitou em determinado momento da nossa produção. Perfeitamente. Bem explicado agora, viu? Muito bem explicado. A gente vai aprendendo, né? A gente é um mero pesquisador, mas o tanto que a gente aprende aqui é brincadeira, né? Ô, Celso, essa terceira questão que eu tenho aqui, eu acho que você já falou. Na verdade, eu acho não, você já falou. Mas eu só vou perguntar ela novamente, você pode só resumir ela. A terceira pergunta é assim, a empresa, né, vamos dizer, a sua empresa, ela combina mecanismos relacionais e contratuais? Exatamente, ela combina, porque não tem como eu produzir algo para alguém de alguma forma ou com algum preço sem eu saber o contrato de compra, entendeu? É aquela história assim, eu vou produzir o quê, para quem, a que preço e como. Então, eu não tenho como produzir algo sem ter o destino para o que eu vou produzir. Então, é obrigado ter essa correlação entre certificação ou um programa de produção com um contrato de venda. Um contrato de venda. E acho que teoricamente também, teórica não, praticamente também, o acompanhamento com os produtores, né? Que você fala muito, eu até anotei aqui, de conscientização dos produtores, né? E aí a questão que eu falo é como conscientizar esses produtores? Qual que é o desafio aí? Para tu ter uma ideia, eu fui convidado para desenvolver uma associação de produtores do estado do Mato Grosso. É da tua terra aí. Eu fui procurado para desenvolver uma associação e a base do desenvolvimento dessa associação vem pelo convencimento em cima do pecuarista de que ele deve aderir a esse programa a partir daquilo que ele vai ter de retorno. Então, como é que eu conquisto ele? Eu vou conquistar ele mostrando que a capacidade produtiva da propriedade rural dele vai atender uma demanda minha de produção, transformação e venda, onde essa capacidade de atendimento vai gerar para ele um resultado financeiro melhor, onde ele consegue suprir as necessidades da fazenda e também ter o retorno financeiro, que é o que todo mundo almeja a partir de um negócio estabelecido e montado. Então, hoje, o produtor rural brasileiro ele precisa ser conquistado a partir de uma tranquilidade ou de uma constância de produção e consumo. Ele tem que saber que tudo que ele vai produzir, ele vai conseguir comercializar e comercializar a partir de um preço que satisfaça as suas necessidades. Então, hoje, basicamente, para mim conquistar esse produtor rural, eu tenho que mostrar para ele que a minha demanda de transformação, ele pode atender e o atendimento que ele vai me dar vai gerar para ele um retorno financeiro interessante, entendeu? Poxa vida, bacana. Muito bem explicado também. Legal. Bacana. Bom, quarta pergunta é a seguinte, Celso. Vamos supor que nós sejamos aí, ó, a empresa principal, Walmart da vida, né? Entre o Walmart delegar essa responsabilidade para o frigorífico ou controlar diretamente os produtores, qual que é a melhor decisão nessa cadeia? Eu ir nos frigoríficos, conquistar eles, ou direto nos fornecedores dos produtores? Assim, o Walmart ele nunca vai conseguir ir direto no produtor rural. Ele precisa, o Walmart ou qualquer outro segmento, ele precisa mostrar para o consumidor dele, para o cliente dele, que ele vai ter uma marca diferenciada a partir de um projeto, seja ele sustentável,
orgânico ou qualquer um que seja, ele precisa mostrar para o cliente que ele vai ter aquela linha. E a partir da aceitação do consumidor, ele tem que fechar um contrato, o primeiro elo dele é com o frigorífico. A partir dessa interpretação do frigorífico, que um contrato com o Walmart vai ser interessante, a partir de um volume, de uma característica, de uma qualidade, de um preço, a partir dessa primeira aproximação é que vai chegar o produtor rural. O Walmart vai no frigorífico, o frigorífico entende que é importante produzir, porque ele vai produzir uma marca, um selo, uma qualidade que vai gerar para ele, frigorífico, um retorno financeiro, e depois ele, frigorífico, vai no campo, vai procurar o produtor rural para saber se vai existir essa matéria-prima capaz de suprir essa necessidade de consumo, né, que vai ser estabelecida a partir desse volume comercializado pelo Walmart. Perfeito. Diferença nas matérias-primas, eu tô anotando aqui. Legal. Deixa eu partir para outra questão, para a gente andar aqui. Que tipo de informações a empresa deve compartilhar com os fornecedores para atingir esses objetivos? Na sua opinião. Bom, quando a gente trabalha com carne bovina, e eu vou pegar a empresa frigorífica no meio da cadeia, porque a gente tem o Walmart numa extremidade, o frigorífico no meio e o pecuarista na outra. Certo. O que o frigorífico precisa compartilhar, ele precisa compartilhar aquele entendimento para o produtor rural, produzir aquela matéria-prima que ele, frigorífico, vai conseguir aproveitar o máximo dela possível. Como as margens de lucro hoje, elas estão cada vez menores devido ao alto custo de produção, independentemente do tipo de frigorífico, do tamanho pequeno, médio ou grande, a representatividade, por exemplo, com a matéria-prima, quando a gente fala em custo, ela chega em até 80%. E o custo hoje para tu produzir 1 quilo de carne, ou o custo para tu abater um animal, ele tem um peso muito forte na hora da formatação do preço. Então, eu preciso, frigorífico, fornecer para esse produtor rural o máximo de informação possível para que ele me dê essa matéria-prima, esse boi, e eu consiga aproveitar o máximo dele possível para aquele mercado específico que me gera um valor agregado maior. Porque hoje a gente trabalha com preços e valores médios para a carne. Então, tu tem um X de produtos que trabalha abaixo da média ideal para mim pagar os meus custos, a matéria-prima e ter meu lucro, e eu trabalho com outro nicho de produtos que tem um preço acima. Então, é essa concordância de preço a mais ou a menos que vai fazer com que eu chegue no preço médio e tenha o retorno que eu espero. Então, produtor rural, frigorífico, desculpa, a partir das exigências do Walmart, como nós usamos de exemplo, eu tenho que ser sábio e inteligente de puxar esse produtor rural para perto de mim e mostrar para ele o que eu preciso produzir. E aí nós vamos entrar naquela concordância de preço maior de venda e onde eu vou conseguir bonificar esse produtor rural também com um preço maior de compra. Então, essa é a visão e essas são as colocações que nós precisamos, né, levar tanto para a extremidade de quem compra como para quem vende, para que a gente consiga ter uma maior lucratividade para a cadeia como um todo, né, para toda a cadeia produtiva. Exatamente. Esse é o equilíbrio, né? A empresa principal compartilhar informações na cadeia, como você está falando, remunerando também esses produtores adequadamente, né? Não só forçando esses caras com baixo custo, porque isso não é sustentável, né? Do ponto de vista de continuamento dos negócios, né? Então, perfeito. Eu também enxergo assim. Deixa eu ver aqui, vamos lá, próxima. A empresa principal, né? Não, vamos lá. Vamos falar do Walmart, a gente já citou do Walmart, vamos continuar nele. Entre o Walmart, o frigorífico e os produtores, quem é que tem maior poder na cadeia para influenciar esses fornecedores, esses produtores? Na realidade, nós devemos pegar nessa tua pergunta a cadeia da frente para trás.
Quem tem o maior poder de influência nesse exemplo é o Walmart. Porque o Walmart ele vai partir para um princípio de especificação de um produto X. O frigorífico ele vai ter poder em cima do produtor quando ele entender que esse produto X vai gerar para ele, frigorífico, um retorno interessante, comercialmente falando, com o Walmart. Então, quem tem o maior poder de influência é o Walmart, porque ele vai trabalhar com uma linha específica onde ele, o Walmart, vai se disponibilizar a pagar mais. O frigorífico, a partir desse entendimento e dessa visão de retorno financeiro, a partir desse produto específico, ele vai buscar o produtor rural, que é o que menos ganha. Então, nós temos o Walmart, que vai comercializar uma marca e um produto diferenciado, que vai ganhar uma margem de lucro interessante, porque é um produto específico, não é uma linha genérica. O frigorífico ganha, porém o produtor rural, a partir do boi, que ele tem um nível de produção médio, ou como é que eu vou dizer, como é que eu vou te explicar? O produtor rural brasileiro, ele trabalha com muito pouca especificação na propriedade rural. Ou ele trabalha com um rebanho de Nelore, mas um Nelore criado a campo, sem uma especificação genética para mais ou menos marmoreio, ou ele tem um cruzamento industrial, ou ele trabalha com um cruzamento com gado europeu. Enfim, o produtor rural brasileiro trabalha com muito pouca genética. Então, ele ganha a partir de um percentual de animais oferecidos ao frigorífico que atenda a uma tipificação que o frigorífico precisa para comercializar com o Walmart. Então, na realidade, quem mais ganha com todo esse elo fica entre o Walmart e o frigorífico. O produtor rural é quem menos ganha. Perfeitamente. Perfeitamente. Legal. Bom, descreva alguma experiência que você já viu, né, em que a empresa principal, o Walmart, ele precisou atender alguns requisitos dos produtores, por exemplo. Estou falando ao contrário, né? Normalmente, o que acontece é que os produtores seguem uma linha, mas em alguma situação, o Walmart teve que entrar na linha dos produtores. Então, por exemplo, os produtores é que tinham um poder em alguma situação, por exemplo? Olha, eu estou nesse negócio há 27 anos já, e desses 15 estados que eu andei, eu nunca vi algo parecido. Geralmente, e quase que sempre, o produtor rural, a partir de uma exigência de um consumidor final, né, que passa para o frigorífico, ele tem que se adequar, de alguma forma, àquela necessidade de transformação. As grandes redes, o Walmart, Zafari, Pão de Açúcar, eles, com o poderio financeiro que têm, sempre são quem determina o que eles querem e como eles querem. Nunca eu vi algo semelhante à pergunta, né? Que seja uma exigência de uma grande rede para com o produtor rural. Isso eu nunca vi realmente. Tá bom, tá. Legal. Essa pergunta, por trás dela, Celso, é uma questão de adaptabilidade, né? O quanto a empresa principal ela é adaptável para mudar alguns requisitos, né, durante o jogo. Então, basicamente nisso que essa questão ela procura entender, né? Questões de adaptabilidade. E por fim, né? Explique como as diferenças culturais. Aí eu quero ver o que você vai falar de cultural, né? Porque cultural é amplo, né? A gente pode falar de várias coisas, mas você pode escolher o que mais afeta. Explique como as diferenças culturais podem afetar o relacionamento de Walmart, frigorífico e produtores. Bem, aí, como tu bem falou, quando tu tem qualquer processo de transformação, adaptação, criação de uma nova marca, um novo produto, todos os adendos ou todas as situações negativas, elas são capazes de serem revertidas a partir de um estudo, de uma adequação ou de uma adaptação. Mas quando a gente fala em cultura, é algo um pouco mais complexo. Porém, assim, o Walmart,
pegando o exemplo do Walmart, ele tem um processo, a partir do fornecimento de carne, que ele diferencia a sua comercialização do Rio Grande do Sul para o Nordeste, por exemplo. Né? São linhas de raciocínio, de pensamento, de consumo e comercialização bem diferentes. O pessoal no Rio Grande do Sul, ele gosta mais de uma carne com osso, de uma costela, por exemplo, de uma picanha. Então, a linha gourmet de um Walmart ou de qualquer uma outra rede, ela parte pelo princípio de maior consumo, de maior procura. Quando nós vamos para o Nordeste, nós temos um alto consumo de carne de dianteiro, por exemplo, onde essa carne tem uma valorização, às vezes, até maior do que a carne de segunda de um traseiro, que seria também considerada uma carne nobre. Então, essa dificuldade de tu adaptar o fornecimento da matéria-prima ideal para atender dois tipos de consumos diferentes, a partir dessa escassez do rebanho nacional, porque a gente fala em mais de 200 milhões de cabeças, mas hoje a dificuldade de fornecimento de matéria-prima para abate no Brasil está fazendo com que vários frigoríficos fechem, paralisem as suas atividades. Então, nós temos essa dificuldade para atender, a partir da característica, um consumo, sendo que o mercado externo leva muito desses dois tipos de produto. Então, nós temos a necessidade de volume e de produto específico a partir de uma cultura, né, predominante, né, levando em consideração o Norte e Nordeste. Então, essas dificuldades, mediante a essa necessidade de consumo, porém, hoje, com uma situação econômica um pouco, né, como é que eu vou te dizer, um pouco desassistida, né? Então, isso é que tem criado esses grandes desafios para essas grandes redes poderem atender essa necessidade de consumo, não por aquilo que elas entendem como ideal, mas sim como o que o consumidor está buscando, né, quando vai num açougue, num supermercado dessas grandes redes. Né? Puxa, perfeito, Celso. Celso, é assim, termino as perguntas aqui, né? E, assim, aí só para finalizar, tem alguma coisa que está passando pela sua cabeça que você gostaria de comentar, que ficou faltando, algum comentário a mais? Não. O que eu tenho colocado muito é que nós precisamos, a nível de Brasil, acordar em todos os elos da cadeia. No mercado externo, nós somos altamente deficientes, né? Nós somos até incompetentes frente ao mercado internacional. O mercado interno, ele é muito pouco assistido. Nós não temos políticas reguladoras para que fomente uma produção que atenda um mercado interno sem que o preço desse produto seja definido pelo preço comercializado no mercado de exportação. E nós temos que desenvolver um programa que venha a assistir de uma maneira melhor o pequeno e médio produtor, que são eles no Brasil hoje que podem oferecer uma carne melhor, levando em vista que se nós somarmos todo o rebanho bovino oriundo do pequeno e médio produtor, nós vamos ter uma população bovina maior do que todas dos grandes produtores nacionais. Então, está faltando programa, está faltando entendimento, está faltando conteúdo para o Ministério da Agricultura e para a gestão que atua sobre o agronegócio brasileiro, para que nós possamos ter essa visão, esse entendimento e essa desenvoltura, né, na busca de fomento e de uma matéria-prima de qualidade. A nossa taxa de desfrute no Brasil, ela é muito pequena quando comparado com aqueles grandes países exportadores, que é a Austrália e Estados Unidos, por exemplo. Então, nós temos que desenvolver com uma maior urgência essa visão e esse conteúdo, buscando fazer com que esse produtor tenha, né, o interesse de buscar essas informações e, a partir disso, nós melhorar rebanho, nós melhorar a produtividade de carne por animal abatido, o valor agregado, que somados todos esses itens eu baixo o meu custo de produção e tenho um retorno melhor para a minha propriedade rural, para o frigorífico que vai fazer a transformação e para satisfazer, e aí o mais importante,
aquele paladar mais refinado, seja no Brasil e no mundo, que são eles que se dispõem ou que se propõem a pagar um valor melhor, né, um preço melhor por uma carne de qualidade. No Brasil não tem essa visão, nós não temos esse entendimento, e eu espero que muito rapidamente a gente mude a nossa maneira de ver e entender a cadeia da carne bovina brasileira, para que nós não venhamos a sofrer, né, coisas que nós já estamos sofrendo agora na atualidade, com relação à oferta e a preço. Isso está dificultando e está encurtando a capacidade do consumidor de ter uma carne diferenciada aqui no Brasil. Então, são essas questões e essas visões que eu tenho tentado, ao longo dos meus anos, mostrar para aqueles que são os nossos gestores que nós precisamos atuar e atuar com urgência nesses pontos para melhorar a vida do produtor rural, a vida do frigorífico que transforma, para atender esse mercado mais exigente. Isso aí, para mim, já, eu podendo completar, eu acho que já fica um pouco mais esclarecido, né, essa nossa entrevista. Pô, Celso, cara, muito obrigado, meu. Olha, eu tô assim, graças a Deus que eu tô gravando isso